Bom dia a todos, bom dia a todas. O presidente Lula, salvo engano, na COP27 no Egito, disse que o mundo está com saudades do Brasil. E o presidente Lula tem razão, a julgar por diversas manifestações de chefe de Estado nessa direção, depois de 4 anos em que nós nos tornamos quase párias no sistema internacional. Portanto, eu acho que é muito oportuno que a gente comece o ano, o nosso segundo seminário, fizemos um em janeiro, e este segundo agora é o primeiro propriamente sobre temas de policy, e que nós comecemos pelo tema de política externa. O mundo mudou. O mundo que o presidente Lula conheceu quando exerceu a presidência da República entre 2003 e 2010 era um outro mundo e, de maneira telegráfica, eu diria, um mundo mais amigável, com ventos de cauda para a economia brasileira, com um multilateralismo já em crise, mas com uma geopolítica amena. Essa geopolítica recrudesceu enormemente nos últimos anos. Para debater este panorama do mundo e os desafios da política externa brasileira, temos aqui três participantes. Eu começo pela ordem de exposição, né? A primeira intervenção de 15 minutos será do ministro Celso Laffer, também presidente da Fundação Fernando Henrique Cardoso desde o início do ano passado, conselheiro emérito do SEBRE, professor emérito do Instituto de Relações Internacionais da USP, como todos sabemos, foi ministro das Relações Exteriores do Brasil, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. A segunda intervenção será feita pela Laura Trasberg Weissbich. A Laura é pesquisadora pós-doutora na Universidade de Oxford e doutora em Geografia pela Universidade de Cambridge. É pesquisadora sênior do Instituto Igarapé, dirigido pela Ilona Szabo, que é nossa conselheira, e é filiada, ela, Laura, ao Centro de Estudos de Cooperação Sul-Sul e ao SEBRAP. E a última pessoa que fará a intervenção inicial também conselheira da Fundação, Isabela Teixeira, foi ministra do Meio Ambiente, é Senior Fellow do Instituto Arapiaú, conselheira emérita do SEBRE e co-chair do Painel Internacional de Recursos Naturais da ONU. Antes de entrarmos em matéria, eu queria pedir uma licença para rapidamente mostrar as logomarcas das empresas que apoiam o ciclo anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. As empresas estão aí estampadas por meio das suas logomarcas na tela. Eu queria agradecer a cada uma delas pelo apoio que nos tem dado ao longo dos anos e neste ano de 2023 também. Sem maiores delongas, última instrução de voo, perguntas poderão ser feitas pelo chat, serão selecionadas pelo Benedito, que nos acompanha aqui nos bastidores, e eu me esforçarei para trazer o maior número de perguntas ao debate. Celso, a palavra é sua por 15 minutos. Obrigado, Sérgio. Cumprimentos a todos. O propósito declarado da política externa da terceira presidência Lula é recuperar uma positiva presença do lugar do Brasil no mundo, lugar que foi comprometido pela desastrada política externa do governo Bolsonaro. Trata-se de uma tarefa que será facilitada pela expressiva e generalizada percepção do que ele, Lula, construtivamente representa para um sem número de interlocutores internacionais. Uma credibilidade que se traduziu na muito expressiva repercussão mundial da sua o tema da fome do Brasil, a que o Sérgio se referiu. Trata-se
Brasil no cenário internacional, reforçado pelo capital diplomático do país, construído no correr da sua história. É um capital diplomático e político que Lula adensou e acumulou nas suas presidências anteriores. Daí a sua credibilidade. No entanto, como o Sérgio mencionou, o mundo e também o Brasil é distinto daquele com a qual a sua diplomacia lidou anteriormente. Daí a importância de ajustes e reavaliações em relação ao repertório do que foi feito no passado, tanto por razões internas quanto externas. É o que eu vou tentar apontar na minha intervenção. E começo com as mudanças no plano interno. A eleição de Lula em 2022 foi fruto de uma abrangente coligação de apoios que foi além do PT, apoio que teve grande relevo para o seu sucesso no segundo turno. Em matéria de política externa, a abrangência dessa coligação de apoio tem um antecedente importante. Em maio de 2020, personalidades que exerceram responsabilidades nas relações internacionais em diferentes governos e com distintas trajetórias e opiniões, publicaram nos jornais do país um artigo sobre a necessidade da reconstrução da política externa. O artigo foi assinado por Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes Ferreira, Celso Amorim, Francisco Rezec, José Serra, Rubens Recupero, Hussein Kaluti e por mim, e que manifestaram nesse texto consensualmente a relevância desta reconstrução à luz do que vinha sendo, em matéria de política externa, sendo conduzido pelo governo Bolsonaro. É algo que está em sintonia com os propósitos da terceira presidência Lula. Por isso, na interação entre o externo dos desafios e o interno das realidades atuais, é relevante que a diplomacia de Lula III tenha a sensibilidade para ampliar a sua validação, ou seja, vá além das referências próprias do PT e venha a fazer, sem perda de identidade da sua política externa, igualmente um componente da sua governança. Em síntese, que contribua para a sua legitimação num país que as eleições de 2022 e seus desdobramentos em 2023 revelaram muito dividido e polarizado. É um momento nacional muito distinto daquele que caracterizou o exclusivismo petista das suas anteriores vitórias e suas correspondentes inclinações diplomáticas. Entre elas, não posso deixar de mencionar a negação do acervo de realizações da política externa das presidências de FHC, formulada num tom que tinha também como objetivo afirmar que a diplomacia lulista alcançaria um novo patamar de ativismo e altivez, sem o peso do que foi abrangentemente qualificado como uma herança maldita. Isso se deu nos parâmetros de uma exemplar transição democrática frontalmente distinta da que hoje caracteriza o negacionismo antidemocrático do bolsonarismo radical. E fez parte de uma disputa de liderança nacional no âmbito do qual Lula empenhou-se em mostrar que faria uma mais e melhor diplomacia do que fez FHC. Esta disputa hoje não tem relevância política e, por isso, deve ser arquivada. Então, eu acho que o momento interno é um ponto a ser mencionado. Faço, em primeiro lugar, algumas prévias considerações sobre o plano externo. Lula já antecipou uma mudança de rumo na área ambiental, que tem uma dimensão interna e externa, que resultou da abrangência de compromissos que assumiu nessa matéria e que também é uma expressão da coligação de apoios da sua eleição. Marina Silva
é um exemplo disso, e a Isabela também. Representa a prioridade que irá conferir a uma das mais urgentes temas da pauta internacional. Propiciará a recuperação da liderança brasileira nesse campo, que se viu comprometido com o negacionismo de Bolsonaro. E conta com um acervo positivo de realizações e conhecimentos do país, cujo ponto de partida no plano diplomático foi a Rio 92, e possui o lastro para um espaço de proposições que provém do fato que nenhum dos grandes problemas da pauta ambiental pode ser apropriadamente equacionado sem uma construtiva atuação do Brasil. Não me delongo nisto, pois a Isabela saberá melhor do que ninguém disto tratar na sua intervenção. Mas aí há uma coincidência entre as aspirações e a fome do Brasil que o Sérgio mencionou. Registro que, nos propósitos da política externa e da sua reconstrução, está presente, na linha de Lula I e Lula II, a revalorização do contexto latino-americano, a importância da parceria Argentina-Brasil, daí a viagem a Buenos Aires, o papel do Mercosul e da cooperação regional. E deverá também dar inovadora ênfase ao Tratado da Cooperação da Amazônia, um ponto de interseção com a agenda ambiental geral. Trata-se, no conjunto, de uma válida vis-diretiva, pois o contexto regional e o da vizinhança é a circunstância orteguiana do nosso eu diplomático. Terá novos desafios, pois a nossa região está mais fragmentada e dividida do que foi nas suas presidências anteriores. Requer, por isso mesmo, uma renovada presença agregadora do Brasil, que é também um aspecto da fome do Brasil que o Sérgio mencionou. Para ir agora ao mais geral, tratar do lugar do Brasil no mundo requer avaliar quais são as características desse mundo no qual estamos inseridos. Somos do mundo e não apenas estamos no mundo, como diria Hannah Arendt. Pondero preliminarmente que nos confrontamos com um mundo que tem como uma das suas características estruturadoras, de um lado, o caráter universal das tecnologias e do conhecimento, do mercado, da instantaneidade da comunicação, da era digital, de um ciberespaço, e, de outro, o particularismo da instabilidade de um sistema internacional heterogêneo, de distintos valores e instituições políticas que não obedecem à lógica organizadora da bipolaridade da Guerra Fria, nem à primazia norte-americana que a sucedeu nos anos de 1990. Os seres humanos hoje compartilham a experiência de uma história universal, mas vivem esta experiência em espaços, tempos e contextos muito diferentes. Basta mencionar o crescente número de deslocados no mundo, os refugiados, expulsos da trindade Estado, povo e território, que precisam de um amparo que não encontram no âmbito interno dos seus estados. Desde as grandes navegações e descobertas, iniciadas no fim do século XIX, até recentemente, o Ocidente, para o bem e para o mal, teve a primazia no controle da história do mundo. Esta primazia está sendo erodida por uma mudança das placas tectônicas da vida internacional, com o deslocamento da dinâmica do Atlântico para o Pacífico. Trata-se da expressão de um movimento de longa duração que altera o eixo diplomático e que nos afeta como um extremo ocidente. Coloca o tema da mortalidade das civilizações que Valéry antecipou no pós-Primeira Guerra Mundial, nos seus Regards sur le monde actuel. Esta é uma nova realidade que não tinha esta clareza de configuração nas presidências anteriores de Lula.
para dar uma especificidade a essa visão geral. Começo destacando a crescente relevância da competição Estados Unidos-China por hegemonia no sistema internacional e seus desdobramentos na atual distribuição geopolítica do poder. É o que faz da dinâmica instável das suas relações bilaterais um componente de primeira grandeza no contexto internacional, que também tem incidência na América do Sul, com repercussão na nossa inserção regional. É o que torna indispensável a inteligente gestão do nosso relacionamento com esses dois proeminentes atores do cenário internacional, algo que é mais desafiante e complexo para a política externa traduzir necessidades internas em possibilidades externas. A viagem do Lula este fim de semana aos Estados Unidos e a programada viagem à China inserem-se nesta pauta. Quero agora dar um especial destaque ao alcance da guerra da Ucrânia, que vai muito além nos seus efeitos das partes diretamente envolvidas no conflito. A ação de Putin representa uma ruptura com o padrão do aceitável contemplado pelas normas internacionais, proibitivas das guerras de conquista e preservadores da integridade territorial dos Estados. O uso unilateral da força militar pela Rússia contra a Ucrânia compromete essa regra de equilíbrio consagrada na Carta da ONU, à luz das experiências que antecederam e instigaram a Segunda Guerra Mundial. Ela é magnificada pelo fato da Rússia ser uma potência nuclear e um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. A guerra da Ucrânia vem sendo conduzida com determinação militar pela Rússia e resistida com valentia pela Ucrânia, com apoio logístico dos Estados Unidos e dos europeus, mediante o complemento de sanções plurilaterais de natureza econômica de muito alcance que impuseram. Daí a significativa ampliação da insegurança no plano internacional e europeu, os impactos energéticos que não se circunscrevem à Europa, problemas de segurança alimentar, em especial na África, alteração nas cadeias globais de bens e serviços. O Brasil também se vê atingido pelo efeito direto e indireto da crise ucraniana, que alcança a dinâmica da política e da economia. O relatório de Klabin, que será publicado recentemente, revela como regularmente se fez uma avaliação do que estava acontecendo na guerra e seu impacto na vida econômica da empresa. A ação de Putin na busca de uma segurança absoluta da Rússia inseriu, pela ascensão aos extremos, a insegurança do imprevisível na dinâmica mundial, comprometendo o potencial de estabilização da vida internacional. Ela é inaceitável do ponto de vista dos princípios constitucionais que regem as relações internacionais do Brasil. Por isso, como dizia Rui Barbosa, professor de Direito, não resiste à tentação de citá-lo, entre os que destroem a lei e os que a observam, não há neutralidade possível. Neutralidade não quer dizer impassibilidade, quer dizer imparcialidade. E não há imparcialidade entre o direito e a injustiça. Por isso, sublinho, é a minha avaliação, que nessa matéria cabe uma maior sintonia brasileira com a visão dos Estados Unidos e dos países europeus, reconhecendo, evidentemente, diferenças derivadas da especificidade da inserção internacional do Brasil. Entre elas, a importância do Atlântico do Sul como uma zona de paz e segurança e não proliferação nuclear. A isto acrescento que o Brasil é um país de escala continental. Integra o seu capital diplomático
o viver em paz com seus 10 vizinhos há 150 anos, com fronteiras jurídicas consolidadas e sem tensões de contenciosos territoriais. Contrasta com outros países dos BRICS, como a China, a Índia e, é claro, a própria Rússia, que, por terem contenciosos territoriais, têm sensibilidades distintas do Brasil. Por isso, a plataforma dos BRICS, não? A aspiração conjunta de um Sul global, colocam para o Brasil hoje dificuldades que não existiam com esta contundência na prévia atuação diplomática Lula I e Lula II. A moldura de um sistema multilateral de comércio regido por normas do âmbito da OMC foi o quadro em que atuou a diplomacia de Lula I e Lula II, que pôde se valer do seu sistema de solução de controvérsias no encaminhamento de múltiplos contenciosos comerciais, e o adensamento de juridicidade da OMC foi uma oportunidade para o Brasil afirmar, por meio do direito, os seus interesses no plano do nosso diversificado comércio internacional. A OMC está em crise, uma crise que afeta o seu sistema de solução de controvérsias. Disso resulta uma fragmentação normativa das regras de transferência internacional de recursos que tendem a transformar o encaminhamento dos contenciosos comerciais por negociações, como no período do GATT pré-OMC, que favorecem o poder dos grandes blocos comerciais e enfrentam e enfraquecem o loco stand de países como o Brasil, que podiam contar com a efetividade das regras do direito no âmbito de uma moldura jurídica de alcance universal. Daí um novo horizonte de desafios. Destaco o exame do papel das normas técnicas de acesso a mercados provenientes de múltiplos problemas de certificação ambiental que podem conter discriminações comerciais. É um ponto de interseção da agenda ambiental com a agenda comercial. Para ir concluindo, antes que o Sérgio exerça hierarquicamente o seu gosto pela mediação afirmativa, o Brasil é um país de escala continental, tem seu peso próprio na vida internacional, possui soft power. Por isso, não tem apenas interesses específicos, mas é capaz de articular interesses gerais no funcionamento do mundo que nos afeta, como já foi destacado. Por essa razão, é muito válido o propósito de identificar o lugar do Brasil no mundo para o apropriado juízo diplomático da melhor maneira de traduzir necessidades internas em possibilidades externas. Este juízo diplomático requer avaliar qual é o espaço de proposições e de permissibilidade internacional. Para lembrar formulações do Gelson e do Hélio Jaguaribe, na interseção entre as ideias e o poder, para definir as mais relevantes prioridades da política externa do Brasil no momento atual. Na aferição desse juízo diplomático, não cabe nem subestimar, nem superestimar o peso do Brasil e do que está ao alcance da sua diplomacia, não? A realidade é resistenciabilidade. O risco de subestimar o Brasil não é o risco de Lula III. Já o risco de superestimar, dadas as características, a personalidade e a trajetória do presidente, existe. Isso vai requerer uma gestão de risco da sua palavra e das suas iniciativas, para evitar cobranças da agenda da opinião pública e política do país, se for muito grande o hiato entre as expectativas e as realizações, e, por via de consequência, da qualidade da sua governança. Dada a natureza do tempo diplomático, que é mais lento
e é menos instantâneo. Concluo lembrando um provérbio italiano de quem estudou no Dante, que dal dire al fare c'è di mezzo il mare. Não, entre e fazer existe no meio o mar dessas dificuldades que eu procurei elencar. Obrigado. Celso, obrigado por essa apresentação de Scholar, que não apenas deixou aqui um panorama e parâmetros para que a conversa transcorra, mas, pelo menos para mim, me deixou um amplo conjunto de perguntas que eu gostaria de abordar no momento oportuno. Mas agora é a hora de ouvir a Laura. Laura, 15 minutos para você. Muito obrigada. Eu começo por um agradecimento ao Instituto, na pessoa do Sérgio, pelo convite. Para mim é um prazer e uma honra participar desse debate em tão nobre companhia, e isso não é força de expressão, eu realmente estou em nobre companhia. E agradeço, sobretudo, porque eu acho que é um debate de extrema relevância. A conjuntura política nacional e internacional ambas requerem, na verdade, de que pessoas vinculadas à prática ou ao pensamento das relações internacionais, da política externa brasileira, se unam novamente para pensar e debater visões e projetos para a política externa brasileira. Nós também sentimos faltas desses espaços construtivos e de uma possibilidade de gerar debates e consensos e, eventualmente, discordâncias também, mas discordâncias positivas que avancem esse pensar do Brasil no mundo e o mundo no Brasil, porque, de fato, os últimos anos foram muito complexos para este mesmo debate, que é tão importante. Então, eu pensei em dividir minha fala em 3 partes também. Eu vou começar justamente invertendo o que o ministro Laffer fez. Eu vou começar por considerações sobre este mundo em crise e apontar algumas dimensões desse contexto de crise. Muitas delas são coincidentes ao que já foi dito, mas eu vou reforçar alguns pontos. Depois, eu gostaria de falar um pouco sobre o que cabe ao Brasil e, por fim, uma série de proposições e reflexões sobre como reconstruir essa política externa e, ao mesmo tempo, reformar essa política externa, porque, de fato, eu concordo com o ministro Laffer, um governo Lula 3 não é uma simples continuidade de um governo Lula 1 e 2, não apenas porque tem um lapso temporal entre isso e uma sucessão de outras presidências, mas também, justamente, e até em oposição ao que foi a última presidência, o que ela significou para nosso capital político-diplomático, para a credibilidade, para o lugar do Brasil no mundo, e, por fim, porque esse mundo, e esse é o tema do nosso debate, é cada vez mais complexo e exige, sim, uma reforma, não apenas uma retomada, né, de paradigmas existentes, mas também uma reforma, uma reformulação, uma atualização. A gente pode usar outras palavras, mas acho que essa ideia de reforma, para mim, captura bem. Então, começando rapidamente por esse mundo em crise, né? E não somos só nós, pesquisadores e acadêmicos, mas, enfim, cada vez mais no jornalismo e entre o meio empresarial existe essa ideia que a gente vive uma confluência de crises. Existem alguns termos para isso, policrise, multicrise, e de fato são várias. São crises que se sobrepõem, são crises não necessariamente recentes, muitas delas são de natureza estrutural, mas com picos agudos e com um senso de urgência cada vez maior e com uma complexidade, né, uma interação entre essas diferentes crises, talvez nunca antes vista. Um primeiro conjunto dessas crises, eu sei que a ministra Isabela vai abordar mais, então eu só vou mencionar rapidamente, são as crises chamadas planetárias, ambientais, a climática, a biodiversidade, a poluição. São crises com uma urgência no sentido da própria vida, da continuidade da vida do planeta e da vida dos seres humanos e dos não humanos, mas realmente com um senso de urgência bastante importante, e somada a essa crise, aí um conjunto de outras crises mais de natureza, digamos, social, com crise de violência, guerras entre nações, guerras civis, guerras silenciosas de violência rural e urbana, sobretudo violência armada. Nós que estamos no Brasil e na América Latina sabemos muito bem o poder dessas guerras silenciosas e quanto elas ceifam de vida.
Somada a essa crise, então, da violência, que tem dimensões, claro, da urgência da guerra nuclear, dado que existe hoje um conflito que tem essas características, existe também essas outras guerras mais silenciosas, que às vezes nos interpelam, às vezes passam a ser ficam um pouco, enfim, camufladas pelo radar, mas que são extremamente importantes, inclusive no que elas ceifam de vidas, né? É importante lembrar das silenciosas, tal como as crises agudas. Depois a gente tem uma crise da desigualdade. Existiu todo um debate, e acho que o Brasil também fez parte, na década passada, de um debate muito importante sobre se a gente estava vendo uma redução da desigualdade mundial, entre países, no interior de países. É claro que a ascensão de países, o chamado sul global, como a Índia, como a China, como o próprio Brasil, trouxe mudanças quantitativas no número de pobres no mundo, no número de gente que passa fome. Mas essa crise da desigualdade ela é permanente, não só porque estes países não conseguiram resolver as suas desigualdades internas e que tem um aprofundamento das desigualdades de renda, mas também outras desigualdades, mas também porque alguns efeitos, alguns elementos mais conjunturais aqui, seja a pandemia do Covid-19, seja as próprias repercussões econômicas da guerra da Ucrânia, fazem com que esses países voltem casinhas atrás numa trajetória de redução de desigualdades, que foi incompleta, né? E isso vale para o Brasil, isso vale para a China, isso vale para a Índia, isso vale também para os países da Europa, que estão com e os Estados Unidos, né, digamos, o mundo industrializado, que estão com níveis de desigualdade, de pobreza e de fome nunca antes vistos. E isso é real, acontece nas ruas destes países todos os dias. Então, a questão da desigualdade não é só uma questão, de novo, do sul global, ela é uma questão de crise planetária, deste mundo que a gente vive hoje. Depois disso, e eu vou terminar aqui, eu sei que parece um pouco quase deprimente essa listagem de crises, mas eu queria apontar mais duas. Uma é a crise da democracia. De novo, essa é uma crise que perpassa o mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento. É uma profunda erosão das instituições democráticas em países de democracia consolidada, em países de democracia mais recente, com queda de confiança, com emergência de novos tipos de autoritarismo, inclusive autoritarismos que vêm de eleições, quer dizer, indivíduos que são eleitos para cargos públicos e que depois rompem com o seu dever de proteger a própria democracia que os elegeu. Sabemos muito bem o que isso significa e os contornos que isso tem. Temos o Brasil, um dos grandes expoentes, um grandes laboratórios para se estudar esse fenômeno. Temos também, por fim, eu acho que isso de alguma forma se associa ao tema de hoje, a crise da governança global e do multilateralismo. Já foi mencionado pelo ministro Laffer e foi mencionado pelo Sérgio também. O multilateralismo não está em crise, isso não é de hoje, mas claramente a crise de confiança que se vê nas democracias também se exprime na governança global, fruto de mudança das placas tectônicas ali do poder de diferentes estados nessa concertação, da incapacidade das instituições de se moldar a novas configurações, e também do acirramento dessas crises que não encontraram na governança global os melhores caminhos para serem endereçadas, ou tal como as instituições estão postas, muitas vezes elas se tornam ineficientes e, enfim, elas se bloqueiam diante da complexidade dos problemas. Então, esse é o panorama, esse é o mundo em que a gente começa a pensar no Brasil. E aqui eu vou para os outros dois pontos da minha fala, um que é o que cabe ao Brasil diante desse cenário, e o segundo é como a gente poderia pensar diferente a política externa brasileira. Então, o que cabe ao Brasil? Eu começo por alguns dados da realidade, de alguma forma ecoo o que o ministro Laffer mencionou sobre quem somos, né? O que cabe ao Brasil, cabe pactuarmos alguns parâmetros de como nos enxergamos. E aqui eu ofereço como eu enxergo o Brasil, certo? Eu acho que a gente pode ter divergência aqui. Em primeiro lugar, o contexto internacional nos afeta e, portanto, não cabe e não faz sentido uma abstenção do Brasil. Esse lugar do Brasil fora do mundo não faz sentido. Porque, talvez até num nível bastante instrumental, porque o contexto internacional nos afeta. Então, abdicar do poder de influenciar os rumos da governança global ou do multilateralismo não faz muito sentido. E não faz muito sentido, sobretudo, quando somos grandes e importantes. E isso não é superestimar eu concordo com o ministro, não é superestimar o nosso papel, é simplesmente reconhecer que somos já grandes e importantes demais para um silêncio ou para uma abstenção.
Temos assento no G20, temos assentos no BRICS, temos um papel de protagonismo regional, estamos com frequência no Conselho de Segurança das Nações Unidas, isso por si só, e eu só dei alguns exemplos, já são sinais de um papel de relevância. E nesse sentido, e também já foi mencionado, e acho que vai ser mais mencionado ainda pela ministra Isabela, somos muitas vezes parte dos problemas e também das soluções. Todos os países são, de alguma maneira, parte dos problemas e soluções, alguns são mais parte de problemas, outros são mais parte de soluções. O Brasil tem dos dois. E eu acho que a questão climática e ambiental talvez seja a questão em que a gente mais vê como somos, ao mesmo tempo, parte do problema e da solução. Historicamente, de novo, essa é uma análise que eu tenho em relação ao Brasil, historicamente o Brasil demonstrou vontade e capacidade de ser parte da solução dos problemas globais. E isso não é algo que digamos, não é algo que todo e qualquer país tem. Vontade, talvez alguns tenham, capacidade nem todos têm. E o Brasil tem. E eu, de novo, não acho que isso é superestimar as nossas conquistas e feitos. Eu acho que esses são décadas e décadas de construção diplomática, de construção de servidores, de burocracia pública, nas diferentes, para além do Itamaraty também, construção de ativismo na sociedade civil, de protagonismo do setor privado. Essas capacidades estão instaladas no Brasil, ainda que o país hoje viva um contexto bastante complexo. Esse ativismo, nesse sentido, e essa capacidade de agir no mundo, que é bastante importante, que eu acho que cabe ao Brasil recuperar. E, de novo, recuperar essa capacidade e essa vontade de agir nas diferentes crises não significa agir em todas as crises. E talvez aí eu realmente concorde com o ministro quando digo, existe uma necessidade de calibrar as vontades e as capacidades e também as mesas nas quais a gente, as mesas, digamos, as metáforas, as mesas internacionais, as arenas internacionais nas quais a gente pode e deve se mobilizar e sobre as quais a gente terá mais influência. E essa influência não só para o desenrolar de uma situação que é transfronteiriça ou de um problema que afeta todos, por exemplo, a guerra na Ucrânia, mas também as mesas nas quais o resultado nos beneficia, das quais a nossa influência e a nossa participação e o resultado positivo desses, um desenrosco das problemáticas possam nos beneficiar. E é nesse sentido uma utilização estratégica, inteligente da política externa como instrumento do nosso desenvolvimento nacional, das nossas próprias capacidades nacionais. Então, não é só um protagonismo externo do Brasil como um trunfo de política externa de diplomacia, mas também uma utilização estratégica de certas mesas internacionais, porque elas dialogam com problemáticas importantes para nós. E é nesse sentido, e eu volto com alguns temas que foram mencionados e outros que eu acho que a gente ainda não mencionou, seja a questão ambiental, seja a questão da saúde global, seja a questão da fome, são problemáticas que têm uma dimensão transnacional, que tem debate transnacional e que o Brasil tem capacidade diplomática para intervir e que nos interessa que essas questões sejam abordadas. Nesse sentido, eu pego esses temas sociais porque eu acho que eles estavam na base, menos a questão ambiental, mas mais as outras dimensões sociais, estavam na base da agenda do governo do PT nas primeiras, governo Lula 1 e 2, também durante as gestões de Dilma Rousseff, e que é um pouco a base do pensamento do Partido dos Trabalhadores. E é nesse momento que o pensamento tradicional da política externa dos Partidos dos Trabalhadores, em conjunção, em diálogo com essa nova coalizão, que sim traz outros partidos, mas também traz outras figuras políticas, 20 anos depois, precisa ser repactuada. Essa construção da agenda social, que é uma agenda nacional, mas também internacional para o Brasil, precisa ser repactuada. E eu finalizo aqui as minhas reflexões com 2 pontos. O primeiro é, essa mesma agenda social foi um dos grandes trunfos de soft power do Brasil. O Brasil é um dos poucos países que conseguiu fazer dos seus próprios problemas e da tentativa de solucionar esses problemas via política pública, via tecnologia social, via arranjo, um trunfo de prestígio e de status e de reconhecimento da parte de outros. Seja o SUS, seja a cobertura vacinal, a urna eletrônica, o monitoramento via satélite do desmatamento pelo INPE, o programa de alimentação escolar. Eu só dei alguns exemplos aqui. É um conjunto de políticas públicas
que o Brasil desenvolveu, que foram compartilhadas com outros países, que viraram objeto de análise, de disseminação por parte dos organismos das Nações Unidas, e que são exemplos de contribuições do Brasil para problemas mundiais. Nesse sentido, o Brasil conseguiu projetar parte desse seu soft power e da disseminação dessas soluções, mas não sustentou. Não sustentou porque faltou planejamento político-diplomático, não sustentou porque o contexto doméstico mudou, e não sustentou também porque parte da sociedade não via valor nesse tipo de ativismo. Discordou. E aqui eu já coloco, né, uma questão para nosso debate futuro, discordou, inclusive, de que era importante investir na agenda Sul-Sul. E eu queria, no fundo, trazer esse debate de novo, porque eu acho que a gente precisa repensar e recolocar essa agenda Sul-Sul no contexto atual. Ela vale para a Amazônia, como ela vale para outros temas, a fome global, ela vale para questões ambientais, ela vale para a questão da saúde global, e eu acho que a gente tem que repensar o lugar da diplomacia Sul-Sul e também o nosso debate público em relação a esse, né, esse eixo da nossa diplomacia. Que, de novo, não é exclusivo, nunca foi excludente, não se trata de priorizar parceiros do Sul para excluir parceiros do Norte, mas se trata de entender qual que é o valor desse instrumento, desse instrumentário, dentre tantos outros. E eu termino aqui com proposições e reflexões sobre o que eu chamei aqui de reforma da política externa. Em primeiro lugar, eu acho que, me parece que há uma necessidade de priorizar esses temas sociais, de assumir-se. Isso não significa excluir a agenda comercial, não significa excluir o protagonismo que o Brasil pode ter na agenda de segurança internacional, significa entender as suas capacidades e o valor agregado da agenda social para a nossa política externa. A minha proposição aqui é, sim, de uma reforma de planejamento diplomático, de priorização dessa agenda, ou de repriorização, reformulação. A segunda questão é de fortalecer a própria ideia de diplomacia de uma maneira em rede, quer dizer, para além do Itamaraty. Não significa minimizar o papel do Itamaraty, significa reconhecer e fortalecer as assessorias internacionais dos ministérios, o diálogo com a sociedade civil, o diálogo com a ciência, as interfaces com o setor privado. A gente tem exemplos sobre isso, a CAMEX no campo do comércio internacional é um bom exemplo, mas a gente poderia ser criativo aqui para outras áreas temáticas e fortalecer esse diálogo, que é um diálogo multi-atores. Isso no plano doméstico tem uma tradução imediata no plano internacional. A governança global hoje é feita, sim, por espaço multi-atores. Para além, né, do diálogo entre os estados, existem todas essas multi-stakeholder, dinâmicas multi-stakeholders que permeiam quase todas as agendas internacionais. É a aposta nesse tipo de diálogo que é bastante fundamental. Por quê? Porque os problemas que a gente mencionou, elencou aqui, vão ter outros, a Isabela vai elencar outros, são problemas que exigem essa repactuação entre atores, que vai para além da figura do Estado-nação. Ou então vai para além da figura, né, dos executivos federais, por exemplo, dos executivos nacionais. Nesse sentido, é essa aposta no multilateralismo em rede, que é multiator, que é regional, que é sul-sul, que é norte-sul, que é todas essas coisas juntas, é muito importante. E é nesse sentido que eu queria terminar a minha fala com essa questão de reforma da política externa, na crença que a gente pode seguir debatendo, e, de novo, seguir discordando, evidentemente, das prioridades, de como deve ser feito o posicionamento sobre questão A ou questão B, mas com uma consciência de que essas parcerias são necessárias e que esse tipo de arranjo, que é um arranjo muito mais complexo, que vai para além da presidência do Itamaraty, que exige pactuação interministerial, que exige pactuação interfederativa e exige diálogo com a sociedade, é fundamental para recolocar o Brasil num mundo extremamente complexo, cujas crises, enfim, vão continuar se somando e nos afetando. Bom, eu termino aqui e eu agradeço de novo pela possibilidade do diálogo. Laura, ótimo. E acho que ouvindo o Celso, ouvindo você depois, tem, digamos, linhas de tensão entre a tua exposição e a do Celso que a gente deveria explorar depois, que tem a ver, digamos, com uma certa compreensão de qual é o lugar do Brasil no mundo e digamos, com relação à calibragem da política externa, o grau de ativismo da política externa. Não são diferenças irreconciliáveis, mas acho que ficou bastante clara
esta zona, digamos, de tensão criativa entre uma visão e outra, que foram as visões que, tirando esses últimos desastrosos 4 anos, foram as duas visões que, dentro de certos marcos comuns, disputaram espaço no debate sobre a política externa. Então, acho que foi muito interessante ouvir essas duas apresentações lado a lado, né? Isabela, eu presumo que você vai falar sobre meio ambiente, mas é porque eu sou um cara muito intuitivo. Talvez não seja esse o foco da tua apresentação. Bom, vamos lá. Obrigada, Sérgio. Primeiro, Celso, alegria revê-lo, tá? Também a Laura, e obrigada pelo convite de nós aqui estarmos conversando. Eu acho que, além de estarmos conversando, eu acho que essa iniciativa marca um pouco que todos os dois outros painelistas, e você, Sérgio, sempre pontua a necessidade da gente ter espaços políticos para dialogar, para conversar e amadurecer posições que, na realidade, hoje, nessa temática que nós estamos falando aqui, certamente não se limitam mais, esses diálogos, esses questionamentos, não se limitam mais e não devem estar, de fato, limitados mais aos corredores da esplanada do Ministério. Então, isso é extremamente importante de observar, porque o Brasil precisa entender, e eu digo o Brasil, os brasileiros e o governo Lula, o novo governo, esse novo momento, o Lula 3, como foi aqui referenciado, entender o contexto dos desafios do mundo, do seu lugar do mundo, mas também do seu papel no mundo. São coisas distintas, na minha percepção, quando a gente entra na dimensão ambiental, na dimensão climática. Enfim, eu vou falar aqui de coisas que eu estou absolutamente envolvida internacionalmente, tá? De como essa questão está sendo percebida nisso, que tanto o Celso quanto a Laura pontuaram, dessa transição de mundo. Eu vou chamar de transição de mundo, de transição de uma ordem internacional, de transição de uma percepção de novos contornos, de novos espaços, inclusive do exercício da geopolítica, e não mais, na minha perspectiva, somente na dimensão global. A dimensão planetária, que a tripla crise ambiental planetária coloca, tá? É uma dimensão nova, que as pessoas ainda não têm um amadurecimento sobre os arranjos políticos, os arranjos econômicos, e, portanto, as dinâmicas de cooperar e as dinâmicas de exercer esse poder, tá? Numa discussão no mundo e num século que é marcado pela convergência da era climática, tá? Desse processo disruptivo, essa fissura da relação do homem com a natureza com a era digital tecnológica. Então, acho que a primeira questão é entender onde nós estamos e o que nós temos nas mãos para lidar com isso. Eu acho que o contexto internacional marca não só um presente, mas um futuro absolutamente definidos, ou pelo menos percebidos com incertezas de natureza política, econômica e natureza ambiental. A questão climática, portanto, ela passa a ter, passados os 20 anos deste século, um papel central na política internacional. Isso é muito diferente de como nós negociamos, eu estou olhando para o Celso, como nós negociamos isso no século XX. A dinâmica é outra, os instrumentos são outros, a percepção do mundo é outra, e, portanto, as relações políticas, as relações de poder, os interesses que essa questão modula, devem ser percebidos num contexto muito diferente do que eles eram percebidos ou foram percebidos pelo presidente Lula em 2023. Portanto, a fotografia, aí me alinhando muito com o Celso e com você, Lara, a fotografia não é de 2003, a fotografia é de 2023 em diante. É uma fotografia dinâmica e ela muda a cada dia, porque o curto prazo está tensionando tremendamente essa perspectiva que até então, Glasgow estava na mesa em relação aos temas ambientais, climáticos e do próprio desafio da governança internacional envolvendo o sistema multilateralismo, que era uma pactuação de permitir uma visão de passo a passo, mesmo com quebra de confianças entre os países envolvidos, ou uma fragilidade da confiança entre os países em desenvolvimento e os países envolvidos, e mesmo com a insuficiência das capacidades do sistema multilateral
de lidar com a demanda de soluções que a tripla crise ambiental planetária impõe. Então, isso é um ponto importante, na minha perspectiva, porque você está lidando, e acho que a crise da Covid ela é muito significativa em relação a isso, com a percepção de uma sociedade menos sujeita a riscos, tá? Que a gente fala less risk society. Então, você, na realidade, uma sociedade global que está exposta a riscos e ela está numa ansiedade, incertezas e vulnerabilidades cujas instituições, os arranjos de governança, as dinâmicas econômicas, a maneira de produzir, de consumir, tudo está em modificação, tudo está em transição. E o que nós temos de capacidade instalada não tem capacidade de lidar com isso. A crise da Covid, da pandemia da Covid-19, é absolutamente ilustrativa sobre isso, ou mesmo, eu não sei se eu vou provocar meu amigo Celso, uma miopia política de perceber a emergência da guerra da Ucrânia, quando todos nós saímos, por exemplo, de Glasgow, tá? Com acordos firmados, inclusive naquilo das tensões entre Estados Unidos e China, claramente um assunto que eles não podem ter tensões era exatamente a questão climática. Eles fizeram uma bela declaração conjunta. Menos de 3 meses depois, isso estava colapsado, tá? Completamente, e isso estava tão colapsado e tão assim, surpreendente quanto foi a dimensão para nós em fevereiro ou março de 2020 sobre a crise global da pandemia. O mundo não sabia o que era aquilo. Como nós fomos capazes de prever, tá? O que estava ali, de alguma forma, na iminência de acontecer, e aconteceu, que é o processo da crise de uma guerra na Europa, e uma guerra que, por tudo que Celso e você, Laura, também disse, uma guerra que provoca não só uma incerteza, uma redefinição de arenas e de cooperação, por exemplo, entre Europa e Estados Unidos, mas essas alianças são todas com base em alianças orientadas pela questão do carbono, porque a segurança energética é a primeira coisa que emergiu e todo o acordo é em cima de combustíveis fósseis. Então, você vive claramente uma tensão de curto prazo imposta por fatos que nós não conseguimos prever ou lidar com eles, e essa tensão de curto prazo revela retrocessos ou impõe retrocessos, tá? Que, na realidade, quebram ou fragilizam as relações e os caminhos de fazer avançar sistemas de governança ou discussões mais robustas para o enfrentamento dos problemas globais. A questão da crise ambiental planetária, ela traz uma dimensão geopolítica planetária inovadora, onde a ciência tem um papel estratégico, e eu estou falando disso, como que o Brasil vai querer discutir fronteiras planetárias ou our common goods, por exemplo, os países querem discutir isso, ou global commons, como é colocado, quando você bem aponta, Laura, o debate sobre saúde pública global. Então, se você vai para a Índia, muitos pesquisadores, muitos cientistas, formuladores de opinião na Índia entendem que a saúde global é um bem comum. E você terá que saber trabalhar isso nas relações de causa e efeito e de corresponsabilidades. Esse é um contexto importante que se junta a isso que eu não diria uma crise que sobrepõe. É uma crise estratégica, que é a crise da democracia. Porque esse legado da sustentabilidade, esse legado de você tratar com a questão ambiental no contexto de desenvolvimento, que surge na Rio 92, se junta a um legado da década de 90, de uma sociedade progressista, de uma geração progressista, democrática, sobre os direitos da mulher, sobre a questão de populações, aquilo tudo, a Conferência de Beijing, tudo que caracterizou um momento de transferência, de mudança do século XX para o século XXI, e que tinha no sistema multilateral o sistema que abraçava isso e que faria um mundo mais justo, vamos chamar. Essa era a ambição, mais democrático, mais inclusivo. 2 fatos acontecem que mudam o mundo em 2001. 11 de setembro, como nós sabemos, e a entrada da China na Organização Mundial do Comércio. Isso mudou o mundo. Nós discutimos o mundo hoje, 20 anos depois, completamente diferente do que nós discutimos em 92. Estou olhando para o Celso, eu estava começando a minha carreira, então eu sou uma pessoa tombada no século passado, no atual século. Fico olhando como é que eu lidei, como é que eu lido com isso de uma maneira completamente diferente. Acho que deve ser importante colocar aqui que essa governança multilateral global, dessa nova, não converge
com as soluções demandadas dos problemas do século XXI. Não há capacidade instalada no sistema da ONU, não há capacidade instalada nas instituições globais para lidar com o que hoje o mundo coloca, a necessidade urgente de mudança e de soluções. É tudo muito fragmentado, e isso é um objeto de profunda crise no multilateralismo, e eu acho que isso é o que mais fundamenta uma reorientação e uma renovação do sistema multilateral, que quando foi criado lá com a Carta da ONU, etc., não tinha mudança climática, não tinha nada disso no mundo. O mundo era outra coisa. Tá? E hoje você lida com essa perspectiva, inclusive do ponto de vista do comércio internacional. Acho que o Celso fui muito feliz em apontar a questão da OMC, mas as dinâmicas de comércio não estão também mais necessárias somente regidas pela OMC. Isso passa pelos like-minded arrangements, passa pelas relações de cooperação, por exemplo, leste-oeste, não mais norte-sul, o papel do setor privado. Você tem dinâmicas próprias absolutamente robustas. E veja, por exemplo, o desafio da rastreabilidade das cadeias de commodities, como é que o setor privado, e na ausência que foi do Brasil, do governo Bolsonaro, todo esse debate recaiu sobre as instituições privadas. Tá? E isso é muito interessante, que leva, por exemplo, a turma da soja, as grandes traders, assinarem o compromisso em Sharm el-Sheikh sobre rastreabilidade e o fim da cadeia, do desmatamento na cadeia de soja em 2025. Isso não tem nenhum acolhimento em nada de políticas públicas no Brasil, Sérgio. Não tem absolutamente. Por quê? Era um momento de negacionismo naquela época, né? Ano passado. Aliás, ano passado. E, obviamente, no governo anterior, onde o setor privado teve que lidar com isso, não sei, da maneira mais eficiente, menos eficiente. Nós vamos ter que discutir isso na hora que a gente vai implementar. E aí se juntam, por exemplo, a notícias recentes de decisões unilaterais da União Europeia a respeito, por exemplo, de atos que o Celso mostrou. São decisões, então, não é cooperação internacional, são decisões unilaterais, tá? De, por exemplo, oferecer taxa de carbono em produtos na sua fronteira ou a rastreabilidade, etc. Se você perguntar o custo disso para o país, o Brasil... Uma pergunta simples. Eu fiz uma pergunta sobre isso recentemente para o pessoal da agricultura. Eu consigo colocar um navio 100% rastreável de soja sem desmatamento? Consigo. Isso custa 30 toneladas, $30 por tonelada a mais. Os europeus vão pagar isso? Eles importam 50% do farelo de soja do Brasil e 14% das exportações do Brasil de soja. Eles já estão vivendo inflação de alimentos. Eles vão jogar mais isso? Como é que isso funciona? Aí sim, Celso, a dinâmica de cooperar, a dinâmica da diplomacia, a dinâmica de negociar e a dinâmica, Laura, do consumidor no Brasil comer sem desmatamento ou se apropriar de bens de consumo sem desmatamento, até mesmo antes do consumidor internacional, porque se nós estamos falando de bem-estar e desenvolvimento, eu tenho que ter isso aqui dentro do país e não só fazer isso um mecanismo de que, como no caso da carne, 75% da carne produzida no Brasil são consumidas no mercado interno. Então, como é que é isso do ponto de vista da visão que essas novas dinâmicas são visão de desenvolvimento, de associação? E aí o meu ponto aqui, a política externa ela tem que estar não só orientada por esse lugar do Brasil no mundo e por esse papel do Brasil no mundo e sobre isso tudo que nós falamos, mas também sobre a convergência e interesses de políticas nacionais robustas que não levem a retrocesso no futuro. É um caminho que não pode ser dúbio, ambíguo. Ele tem que ser afirmativo, porque, como o Celso mesmo falou, a política externa ela tem um tempo diferente, mas ela toma nota. O mundo diplomático toma nota. Então, nós vamos passar muito tempo explicando os malfeitos e os desfeitos, se eu posso usar essa expressão, do governo Bolsonaro do ponto de vista internacional. Quem negocia sabe como é que é isso. Quando a gente se senta à mesa da negociação, a gente sabe como essas incoerências ou esses fatos vêm à mesa, muitas vezes, para defender interesses contrários aos nossos interesses. E isso é real, isso está real e isso estará cada vez mais real na dimensão que eu chamo dos temas ambientais e dos temas climáticos. Eu gostaria aqui de apontar duas coisas importantes na reforma do sistema ONU que vão acontecer nos próximos 2 anos. A discussão sobre a questão da sustentabilidade, os novos caminhos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? E a discussão de uma cúpula de futuro junto com uma outra cúpula de justiça social. Este ano já começou o debate sobre a reforma do sistema Bretton Woods, Celso. Tá? Então, veja como aquilo que estava concebido antes
já está em reforma, FMI, como é que você vai lidar com os financiamentos internacionais? É uma questão muito simples, de pensar, que as pessoas às vezes não raciocinam. Vocês olham, a gente percebe os extremos climáticos acontecendo com maior frequência, tá? Com desastres que nos assustam do mundo, inundações, secas, quer dizer, temperaturas no Paquistão e Bangladesh em torno de 52, 55 graus centígrados, regiões com 65 graus, e depois inundações enormes. E a poupança interna desses países em desenvolvimento, ela está sendo usada para reconstruir a destruição e não para avançar nos seus processos de desenvolvimento. Então, você não consegue, Laura, viabilizar que aqueles que não têm acesso à energia, investimentos de um país, etc., possam voltar a ter acesso a energia, novos acessos, vão reconstruir as condições para que aqueles afetados possam ter acesso ao que eles tinham antes. E por isso a questão da justiça climática ela é tão injusta, ela é tão assimétrica, ela é tão diversa, e a importância da discussão, não só da chamada perda de dano, mas da discussão, para mim, do meu ponto de vista internacional, de uma agenda de adaptação, Celso, onde essa agenda de adaptação ela traz, de fato, no 1,2 graus centígrados, que a gente fala do 1,5 graus centígrados. Isso é o futuro, né? O que a gente quer chegar lá. Mas 1,2 graus centígrados é a temperatura média, que cresceu quase isso hoje no mundo. E essa temperatura é a temperatura que está provocando esses eventos extremos. Ela, portanto, é o número das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, Celso, que está no regime climático e que baliza as relações dos países desenvolvidos, dos países em desenvolvimento, e agora, no contexto do século XXI, os países que mais emitem, inclusive as economias emergentes, e os países que menos emitem. Essa dinâmica é a dinâmica que recepciona, ou que está ali presente, absolutamente viva, junto com a negociação de uma cúpula social, junto possivelmente com a construção, é isso que nós estamos discutindo internacionalmente, no novo Global Deal. Tá? É importante ter como é que o mundo vai se organizar, vai pactuar essas relações envolvendo a dinâmica multilateral e a dinâmica de enfrentamentos aos temas globais. É óbvio que esses desafios eles impostos pela crise com a natureza, definem novos rumos de desenvolvimento. E aí é um ponto importante para as pessoas entenderem o contexto não só dos retrocessos, como a questão da crise na Europa e o impacto disso no Green Deal europeu, por exemplo, tá? O impacto disso nas relações que envolvem a Indonésia, como é que se envolve a Índia, a liderança do IBAS no G20 nos próximos 3 anos, Índia, Brasil e África do Sul. Que equações são essas que o Brasil pode e deve fazer, no meu entendimento, e que o mundo tem expectativas em relação ao Brasil? E por que eu estou dizendo isso? Porque existe um grande otimismo do mundo em relação ao Brasil com a eleição do presidente Lula. Tá? Isso é um sentimento. Quanto isso vai durar, a gente não sabe. Mas esse otimismo está presente, e esse otimismo também tem a ver com, aliás, principalmente tem muito a ver com essa respirada, e eu espero, reorganização da democracia brasileira. Tá? Isso é uma questão extremamente importante. Novas agendas ou novos contextos como Climate and Democracy estão vindo aí como aspectos de você trabalhar isso estrategicamente no mundo, e o Brasil, na minha opinião, tem muito a dizer. As mudanças sistêmicas das economias, das novas economias, essas mudanças não são só as economias verdes, bioeconomia, circularidade. Está se procurando uma conectividade de agendas e de novas dinâmicas para lidar com convergência de interesses. E, portanto, essas novas economias devem permitir inclusão, tá? Devem levar a questão do bem-estar, devem trazer ciência e inovação como pilares desses processos econômicos e, portanto, buscar ou facilitar ou fomentar os chamados like-minded arrangements, um novo grupo, como é que as sociedades e os países se juntam em torno dessa dinâmica. E, obviamente, isso vai estar muito marcado no dia de hoje pela ausência global de lideranças. Talvez isso aí seja uma coisa muito importante ser dita, da volta do presidente Lula, e disso que o Celso bem descreveu, e você também, Laura, de que vai além de uma visão de PT, vai além do Partido dos Trabalhadores, vai ter que ter uma visão muito mais abrangente. O Brasil é uma voz, não só esse otimismo em relação ao Brasil, mas o otimismo em relação à volta do Brasil ao mundo, o que isso significa, mas uma voz de expressão de liderança, de nova liderança. A gente precisa de ar novo, fresco, para dizer nesse contexto de um mundo que está em mudança,
um ativo que o Brasil tem, não só, e que eu acho que o Celso colocou muito bem em relação aos BRICS e as relações com os nossos vizinhos, mas o Brasil faz parte dos 15 países do mundo que têm relações com todos os países do mundo. E isso o que a gente vai fazer disso para traduzir isso em liderança contemporânea? E as questões ambientais e climáticas, elas têm um papel estratégico nisso, no meu entendimento. Tá? Não só na relação Sul-Sul, mas na relação Norte-Sul, na relação Sul-Norte, não é só a relação Norte-Sul. Há um olhar que precisa ser inovador e que as questões climáticas trazem com muita relevância. Vou, para terminar, falar do Brasil 4 ou 5 coisas que me parecem, para provocar o debate e provocar, eu acho, Sérgio, os desdobramentos dessas salas de diálogo. Primeira coisa é que o Brasil ter esse lugar no mundo e o Brasil saber o seu papel no mundo, ele precisa ter uma visão contemporânea. Nós temos que olhar o futuro, nós não temos que olhar só o passado, nos traz aqui mal, o mundo mudou, mas tem que ter um olhar contemporâneo, e eu acho que esse olhar contemporâneo também atesta a sua expressão, esse novo momento de soft power do Brasil. E isso, na agenda ambiental climática, é muito claro. Não adianta, exceto pelo fato que nós temos que banir o desmatamento, isso é uma agenda do passado, o desmatamento deveria estar fora da nossa agenda. Tá? Infelizmente, voltou, marca um retrocesso. Tá? E é um tremendo desafio, porque o enfrentamento ao desmatamento não é o que nós fizemos há 20 anos atrás ou nos últimos 15 anos. É uma outra dimensão e um outro desafio. Mas quando você olha para a contemporaneidade, tá? Você olha, por exemplo, para o setor da agricultura, como é que você vai para as novas gerações, os novos estilos de vida, como é que as pessoas vão consumir alimentos, qual é a atitude em relação a isso? Isso tem a ver com as cadeias de suprimentos e tem a ver com a transição industrial do Brasil e a movimentação do agronegócio e da agricultura familiar, da agroecologia, para a perspectiva da agroindústria, de você poder agregar valor e gerar desenvolvimento a partir de uma visão que o Brasil se coloca como um país que usa essa agenda para o seu bem-estar, para o seu desenvolvimento. Portanto, ela não é mais periférica, ela é transformadora porque ela dialoga com as novas gerações, e essas novas gerações não são no futuro, elas estão aqui hoje, elas estão fazendo as escolhas hoje, elas estão nas lógicas dos novos estruturas de negócio, elas estão nas lógicas do poder de acesso à informação, de uso de mídias sociais, de redes sociais, de mobilizar politicamente, de se engajar no processo de democracia, por exemplo. E, portanto, a renovação da democracia, o olhar sobre política, passa por esse contexto de como é um mundo globalizado, um mundo planetarizado, se eu posso usar a expressão do ponto de vista ambiental, como é que essas novas gerações vão estar lidando com isso. Elas têm, para mim, uma força muito maior do que elas tinham há 20 anos atrás. Tá? É absolutamente importante que se tenha, como também a diversidade social do país, desde os povos originários tradicionais ao enfrentamento à base das nossas desigualdades, que é o racismo. A base está lá, e nós temos que entender isso como se queremos ser um país contemporâneo. Isabela, vou pedir para você concluir, para a gente ter um tempinho para debater, porque... Olha, estou disciplinado porque eu tenho um cronômetro aqui comigo, então faltam exatamente 2 minutos para mim, como eu comecei. Então, esse contexto significa, de uma maneira muito rápida, dizer o seguinte: o Brasil precisa entender o papel da Amazônia. A Amazônia, o Brasil, não é o mundo tem uma percepção sobre a Amazônia. A Amazônia põe o Brasil no mundo contemporâneo. A Amazônia de hoje vulnerabiliza esse país. A política externa brasileira precisa recepcionar essa questão da Amazônia no TCA, ou seja, o regional importa, mas o subnacional importa. E esse resgate da relação federativa no Brasil é essencial. Tá? A necessidade da política externa dialogar com a Esplanada e com o Brasil e dialogar com o mundo. Isso dá uma nova dinâmica no Itamaraty. Eu estou falando isso com base na minha própria experiência pessoal e com base de que cooperação internacional não mais se restringe às questões dos Estados. Tá? Ela vai para o setor privado e vai para a filantropia. Essa sociedade... Segundo aspecto e último parte do meu comentário, obviamente tem outras questões aqui, chamar a atenção a um desafio que o Brasil tem de erosão das instituições. Acho que a Laura falou sobre isso, e essa erosão não significa só reconstruir. Eu temo quando as pessoas pensam em reconstruir olhando o passado. Você tem que saber, tem que ter uma audácia, uma ambição de construir o novo. E isso passa
pelas instituições econômicas, como, por exemplo, financeiras, como o BNDES, o Banco Central, os bancos públicos, mas isso também passa pelas agências de inovação e fomento, passa por uma equação de entendimento como é que esses rearranjos institucionais vão dialogar com essa ambição de ser um país mais justo, mas não um país do futuro, tá, Sérgio? É um país melhor no futuro. Esse, para mim, é o entendimento que a gente tem que cair na real. O Brasil tem que parar com esse... Vamos ser um país... O Brasil tem que trabalhar muito, tá, para ambicionar esse lugar no mundo e para estar de volta ao mundo como um país provedor de soluções, porque é um país que tem alternativas. Essa é a diferença do Brasil em relação à maioria parte do mundo. O Brasil tem alternativas diversas, o Brasil tem singularidades, como a Amazônia, importantes para a segurança climática, importante, relevante para a geopolítica climática. O Brasil precisa ser ambicioso. Então, o que eu devolvo aqui para encerrar é qual é a ambição do Brasil, ou qual é a dinâmica de ambição do Brasil de ter uma política externa contemporânea e que o presidente Lula possa, o seu governo e aquilo que leva à democracia em 2026, colocar o Brasil na trajetória sem retrocessos. E aí, como eu digo, seremos um país de baixo carbono, mas um país democrático e absolutamente contemporâneo nas relações internacionais. Por isso o mundo precisa do Brasil. É por isso que o mundo demanda tanto do Brasil. Essa diversidade, essa capacidade de poder inventar sobre o contemporâneo, com paz, com democracia e com relações sólidas com o mundo, só esse país tem. Então, está na hora dessa gente bronzeada mostrar o seu valor de um outro jeito. Espero que a gente possa fazer isso com a sociedade. O governo tem que ouvir mais a sociedade. Obrigada. Ótimo, Isabela. Nós temos mais 15 minutos aqui, um conjunto enorme de questões que vocês trouxeram, que nos chegaram agora pelo público, e eu tenho a impossível missão de, nesses 15 minutos, procurar extrair algumas conclusões ou apontar alguns temas aqui que me pareçam ser os mais centrais. Eu queria tomar como um dos fios condutores a guerra da Ucrânia, porque neste mundo em veloz mudança, este é um fato, para tomar a tua expressão, a diplomacia toma notas, né? Em que é um fato que impõe tomar posições claras. As posições que forem tomadas, quaisquer que sejam agora, elas terão um efeito de longo prazo no jogo entre aliados em torno de questões globais-chave: clima, segurança, democracia. Pergunta, eu começo pelo Celso, né? E queria que você comentasse, digamos, a posição brasileira, em geral, até aqui, e a proposta específica do presidente Lula de constituir um clube da paz, em que o Brasil seria um dos protagonistas, no qual a China estivesse presente, a Índia também, ou seja, este é o agente adequado para, neste momento, o veículo pelo qual o Brasil deveria atuar numa conjuntura internacional tão determinante como esta? Você faz uma pergunta difícil, vou tentar responder rapidamente. A China já demonstrou um alinhamento grande com a Rússia, não completo, mas real. Da mesma maneira, a Índia tem uma proximidade com a Rússia. Num movimento de procurar caminhos, é claro que eles são interlocutores que podem ser relevantes para lidar com a posição da Rússia, como seria também o caso da Turquia. Agora, a ideia de um círculo da paz é muito abrangente e entra no capítulo de qual é a mesa em que você quer atuar. Então, você sabe que o uso do castigo faz a boca torta. Eu não sou apenas um professor, mas eu fui um ex-ministro. Eu escolheria como um tema da paz não tentar ir além da nossa medida de atuação em relação a este grave problema que tem muitas dimensões, mas eu diria, olha, eu me concentraria em encaminhar o problema da Venezuela. A Venezuela está na nossa inserção, é um problema, o Brasil tem condições de poder atuar
e pode articular um caminho. Então, isso é um exemplo daquilo que eu disse, nem subestimar, nem superestimar. Estou de acordo com a Laura e muito com a Isabela. O Brasil tem um potencial de atuação internacional relevante e significativo e deve utilizá-lo. Agora, governar é escolher. Política externa também envolve escolhas. Então, é preciso encontrar aquelas mesas que sejam as mais relevantes, onde a atuação do Brasil pode ser mais construtiva. Acho que, nesta matéria, a posição do governo Bolsonaro e a posição, até agora, do governo Lula, claro, também na história da crítica, é mais circunspecta do que deveria ser. Por isso que eu citei o Rui Barbosa, porque, enfim, achei que ele falaria melhor por mim do que eu seria capaz de falar. Muito bem. Repita a frase do Rui Barbosa, Celso, porque as pessoas entram e saem do seminário e às vezes não te ouviram na intervenção inicial. Neutralidade não quer dizer impassibilidade, quer dizer imparcialidade. E entre quem cumpre a norma, que é um fator de equilíbrio do sistema internacional, e quem não a cumpre, não cabe dúvida sobre qual o caminho que você deve tomar. Repito, por que existe essa regra que o Putin rompeu? O equilíbrio do sistema de preservar a integridade territorial dos Estados. O que deu margem à Segunda Guerra Mundial é o tema do espaço vital. O que o Putin está colocando é o espaço vital da sua segurança na sua própria avaliação. Então, para usar uma expressão feliz da Isabela, ele exporta um risco para o conjunto do mundo que nos afeta também. Muito bom. Laura, eu já chego a você, queria só te dar um toque. Está entrando uma luz bonita aí pela tua janela, mas ela está ofuscando um pouco a sua tela, a tua imagem. Se você puder cortar essa luz que está entrando pelo lado, te ajuda. A luz é bonita, mas está ofuscando a sua beleza. Exatamente, e a minha visão também. Isabela, enquanto a Laura tenta lidar com esse problema de luz, eu queria te fazer a seguinte pergunta. A posição que o Brasil vier a tomar, digamos, como ela evoluir na mesa, para usar a tua metáfora, na mesa que tem no centro a guerra da Ucrânia, isso pode afetar a mesa das negociações climáticas? Digamos, o prestígio, a boa vontade que o Brasil tem hoje, que importância que o tema da Ucrânia tem hoje aos olhos da Europa e dos Estados Unidos, que efeito isto pode ter sobre negociações climáticas e também sobre negociações comerciais. Nós temos aí o acordo União Europeia, que será afetado por essas medidas comerciais, mas que têm base ambiental adotadas unilateralmente pela União Europeia. Bom, eu acho que, para responder isso, temos que considerar três questões. Primeiro, a relação do Brasil com a União Europeia no contexto da agenda ambiental climática. Vou colocar isso na questão da sustentabilidade. Nós sempre atuamos como parceiros, tá? Obviamente defendendo os interesses próprios, mas sempre teve, na prática, na negociação, e Paris foi isso, uma convergência de interesses, tá? E uma capacidade de dialogar para converger interesses, para convergência de interesses. Tá? Então, eu acho isso é uma condição não só da diplomacia brasileira, mas uma condição dos agentes públicos brasileiros na relação com a Europa e na relação de interesses comuns que vão além da questão ambiental climática. Tá? Eu lembro que na negociação de Nagoya, que o Brasil foi o país que equacionou o protocolo de Nagoya, isso só foi possível graças à minha aliança com o comissário europeu. Foi uma estratégia Brasil-Europa que fez isso. Então, nota de rodapé, Isabela, para os leigos, o que é o protocolo de Nagoya? O protocolo de Nagoya é o protocolo da terceira parte da Convenção de Diversidade Biológica, que trata do acesso aos recursos genéticos, reconhecimento do conhecimento tradicional e pagamento por isso, por aqueles que são usuários dos recursos da biodiversidade. E o Brasil foi o grande construtor deste acordo em 2010.
Tá? Não existe economia verde, bioeconomia, sem isso estar devidamente estruturado. Internacionalmente, o Brasil foi o grande... Nós presidimos o chamado grupo dos megadiversos, tá? Dos países megadiversos. E essa equação foi feita com os europeus. Então, isso é importante de entender. Eu sou uma pessoa que eu respeito a trajetória. Essas trajetórias institucionais, políticas, elas não nascem do dia. E, obviamente, nós temos tensões, e são claras. A questão da guerra da Ucrânia está provocando, na questão climática, isso que eu falei, um retrocesso imenso, tá? Em relação à trajetória dos países europeus sobre essencialmente sobre a transição energética, tá? E, portanto, a descarbonização da Europa. Volta o país feito a Alemanha a colocar urgentemente plantas, retomar plantas de carvão que foram banidas, e isso significa emissões adicionais. Tá? Isso está provocando para os, eu vou chamar os extremistas da negociação, situações como é que vocês querem que a gente faça energias renováveis se vocês estão fazendo um retrocesso. Tá? Então, é preciso, eu acho que o Brasil será um país, nessa negociação climática, essencial para voltar a ter o equilíbrio do debate entre o Norte e o Sul, tá? E essa circunstância que nós estamos vivendo envolvendo a guerra da Ucrânia. Eu não sou uma pessoa que acho que tem que ser disruptivo, eu acredito nos anos, eu sou pelo LACA. Tem uma coisa do tempo, mas tem uma tensão de curto prazo real que na COP em Sharm el-Sheikh estava visível. E estará na COP28 com a liderança dos países árabes e do país. Voltou o lobby, vamos chamar assim, vou usar a expressão, voltou o lobby do combustível fóssil de maneira muito pesada para o ambiente de negociação climática. E isso é muito sensível. O Brasil terá... Por quê? Porque o Brasil terá, assim, não só pela nossa capacidade diplomática, mas pela transição da nossa matriz energética. E o Brasil tem uma matriz energética equilibrada e vai trabalhar o tema segurança energética numa perspectiva de equacionar os seus interesses. Agora, é óbvio que nós temos que evitar contradições. Isso, para mim, é o grande ponto, porque você só avança em negociação se tiver credibilidade. E a sociedade global, não só pelo sistema multilateral, as falhas das COPs, da governança climática, mas os sinais dos países desenvolvidos de viver em retrocesso, isso está gerando uma profunda desconfiança no mundo, mas uma profunda desconfiança no mundo. Aí eu acho que o Brasil teria que trazer, de fato, não só a solução, o nosso compromisso de enfrentar o desmatamento, mas trazer uma agenda estratégica de adaptação e de pagamento, tá, por adaptação progressiva, uma estratégia de você ir trazer os dinheiros, resolver, ser um ator influente com a mesa de crise internacional de financiamento e fazer com que esses dinheiros, esses fluxos financeiros, comecem, de fato, a serem reais nas realidades dos países em desenvolvimento e dos países expostos. Se isso não for acontecer, e o Brasil é um país que tem condições, no meu entendimento, não só pela diplomacia, mas pelas soluções que ele tem, pela liderança do presidente Lula, eu temo por um esgarçamento muito maior do tecido político na agenda climática, que envolve a relação dos países envolvidos e os países em desenvolvimento. E aí eu chamo a atenção que a aliança com os Estados Unidos, mesmo com o pacote do presidente Biden, Green, como está na The Economist, né? Green, Big Green and Mean, dos Estados Unidos, isso é uma coisa de uma transição energética que ainda é amparada nos Estados Unidos com a sua segurança energética no fracking de shale gas e de shale oil. E isso é algo que coloca em xeque-mate, no curto prazo, toda essa ambição de acelerar, tá, a descarbonização. O que vai dizer o seguinte, os países em desenvolvimento, aí é que eu acho que é uma grande oportunidade para o Brasil. Como o Brasil tem soluções, o Brasil pode negociar muito bem essas soluções, além da questão do enfrentamento do desmatamento. Por exemplo, a transição industrial do Brasil, ou mesmo a transição da energia da agricultura tropical brasileira. A cooperação internacional, essa agricultura que é responsável pela segurança alimentar do mundo, pela segurança nutricional, parte disso, ela precisa estar alinhada com a contemporaneidade. A oportunidade de trabalhar soluções no curto prazo e trabalhar os trade-offs, as tensões de uma guerra na Europa, essas oportunidades, para mim, estão na mesa de um Brasil capaz de entender o seu lugar do mundo e capaz de negociar e prover soluções para o mundo, porque isso significa que você está movimentando no Sul soluções que os países envolvidos não vão ser capazes de prover no curto prazo. A crise da energia na Europa é grave, não é agora. Ano que vem será gravíssimo. Tá? E essa equação é uma equação que afeta direta a segurança climática do planeta e afeta direta a chamada geopolítica climática, porque os europeus,
eles tinham nisso o pilar, tem nisso um pilar estratégico de soluções para eles e para o mundo, de papel geopolítico dos europeus nesse mundo multipolar. Eu acho que tem que buscar caminhos e construir no Acordo do Mercosul, por exemplo, regras claras, não unilaterais, com a percepção de protecionismo, etc. Mas como é que nós vamos fazer uma trajetória comum usando as questões ambientais como um ativo que, ao Brasil, se o Brasil fizer certo, o Brasil beneficia o mundo. Esse é o sentido de solidariedade que a diplomacia acolhe como soft power, mas precisa ser trabalhada na contemporaneidade. Eu acho que é uma tremenda oportunidade do Brasil construir a convergência e não ir na polarização. Agora, isso precisa de credibilidade e precisa que o lado de lá queira jogar junto. E isso nós sabemos, quem lida nessas negociações, nós sabemos que não é um caminho tão trivial. Não é isso, ministro Celso? Nós temos que entender como é que nós seremos criativos e escolher as mesas dessa disputa. Não é para tudo, tá? Temos que escolher. Eu acho que essa expressão é muito feliz desse debate. O Brasil tem que saber como é que ele vai usar a questão ambiental climática para esse seu desempenho de política externa e de cooperação internacional, e não usar isso para rivalizar ou ser refém de interesses internacionais de alguns grupos que usam isso, de fato, para polarizar, para uma polarização, e não permitir a convergência. A diplomacia brasileira na área ambiental sempre foi construtiva no processo de convergência, dos ODS ao Acordo de Paris. Então, eu acho que a gente tem que saber usar melhor essa capacidade de um país que está dos 15 países do mundo que se relacionam com todos, e usar essa relação robusta de investimentos. Acho que as empresas brasileiras são as que mais investem na Europa. Nós temos que entender essas equações para prover soluções e, obviamente, não ficarmos reféns de restrições que, no meu entendimento, são unilaterais e incabíveis no curto prazo. Obrigada. Muito bem. Nós estamos no finalzinho. Eu quero fazer pergunta para a Laura e, no final, queria atender aqui a várias perguntas numa só. Vou dizer uma das pessoas que fez essa pergunta, há outras, mas o Davi Medeiros, do Estadão, pergunta mais de conjuntura. Que importância tem o encontro de sexta-feira entre Biden, a visita do presidente aos Estados Unidos, que é uma visita muito curta, acho que ela no máximo 48 horas. Mas, Laura, eu tenho duas perguntas para você escolhe qual delas, não vai ter condições de responder as duas. Uma como princípio organizador da política externa brasileira, o eixo Sul-Sul, a ideia do Sul global, é uma ideia que ainda faz sentido para compreender o mundo e para orientar a ação de política externa? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, eu acho que eu gosto mais dessa pergunta, mas a segunda segunda eu te conto outro dia, responde essa aí, tá bom? Maravilhoso. Eu vou desconstruir a sua pergunta, porque eu acho que a sua pergunta parte de um pressuposto que a gente pode debater, e acho que é debatível. Você menciona o eixo Sul-Sul como organizador da política externa. Quase, né? Eu te escuto pensando como o organizador principal, como o eixo determinante, como fio condutor. E eu acho que essa é, sim, uma opção. Eu não acho que essa foi uma opção. A gente tem uma trajetória histórica de momentos em que, na década de 60, na política externa independente, depois no Lula I, no Lula II, digamos, em que o eixo Sul-Sul foi mais valorizado, ele passou a integrar. Mas eu acho que, e eu que sou uma estudiosa das relações Sul-Sul, não diria que, mesmo durante o ápice, né, da era dourada da cooperação Sul-Sul, foi o principal eixo organizador das nossas relações. Eu acho que a gente, pelo contrário, dentro de uma lógica mais histórica, a ideia de uma política externa ecumênica, universalista, multi-atores, multiníveis, multimesas, eu acho que representou mais este período, o período lulista, e de fato deveria representar o Lula III, mais do que simplesmente o eixo Sul-Sul como o organizador. Eu acho que é um dos fios organizadores. E parte dessa ideia de que a gente, dos círculos concêntricos da política externa, da nossa inserção. A nossa primeira inserção é regional, e ela é, portanto, Sul-Sul, já, de partida. Depois, obviamente, a gente tem um conjunto de relações estratégicas com parceiros desenvolvidos e em desenvolvimento, e se a gente leva em conta o que foi dito aqui,
seja, né, rumo ao Pacífico, né, a importância do não Ocidente, do leste e do Oceano Pacífico como gerador de oportunidades econômicas e como grande motor do futuro. Então, sim, a gente vai precisar expandir para além do norte. Norte aqui, né, naquela discussão de que o norte é os países industrializados e, sobretudo, o Ocidente. Então, fica aqui, vamos dizer, o debate e o convite para que a gente consiga sair de um ruído de que o Sul-Sul é ruim, ou que o Sul-Sul é ideológico, e que a gente passe a entender qual Sul e quais mesas, e em que medida, em que maneira essas alianças Sul-Sul, que são parte de quem somos, e não é uma questão aqui de decidir se somos não é uma questão como a discussão sobre identidade, ela é múltipla. Somos também do Sul, como somos da América Latina, como somos da América do Sul, como fomos uma potência emergente, podemos discutir isso. Todas são identidades múltiplas. Então, nesse sentido, sim, eu aposto num debate construtivo, estratégico, sobre o lugar do Sul na política externa brasileira, que não significa abandonar as relações estratégicas com esses outros, né? Com esse norte, com a União Europeia, com os Estados Unidos e, enfim, com todos os outros. Então, eu acho que a gente tem que amadurecer esse debate, sabe, Sérgio? E seguir ele adiante, sem ruído. Seguiremos e contamos com você, Laura. Aproveito para te agradecer a excelente participação. Palinha final rápido. Celso e Isabela também se quer comentar. Importância do encontro Biden-Lula neste momento. Bom, acho que será importante na discussão do tema ambiental e haverá convergência. Será importante na discussão do tema da democracia e das preocupações com a democracia, que também é um tema importante e é um tema de convergência. Eu creio que o que valeria a pena é explorar o campo das convergências que serão úteis para um bom relacionamento. Muito bem. Isabela, quer acrescentar? Eu vou na mesma linha dele, só observando. É exatamente isso que eu ia falar. A democracia, meio ambiente, clima, Amazônia, numa integração de cooperação, vou chamar uma expressão entre aspas, tá? De uma hegemonia entre as Américas. Passa por esse diálogo Brasil e Estados Unidos na questão ambiental climática, sim, porque nós nunca viemos juntos, na América do Sul, na América Latina, na agenda ambiental climática. O Brasil é capaz de ter cooperação com o mundo, mas não conversa, e a Amazônia passa a ter um papel, para mim, absolutamente essencial. É uma outra dimensão de papel, por conta também da dimensão da geopolítica climática. E acho que tem uma coisa aí, Celso, além da democracia, certamente, mas em 2015, quando a gente fez a trajetória do Brasil para o Acordo de Paris, a gente fez um acordo bilateral com os Estados Unidos, sendo com a China, o chefe de Estado, com a China, com os Estados Unidos, com a Alemanha e com a Noruega. Aí é a segunda parte do Fundo Amazônia. Nós combinamos bilateralmente o que a gente queria desses parceiros. O presidente Biden foi um dos interlocutores disso com o presidente Obama. Então, há na questão climática e ambiental, tá, um contexto muito favorável do presidente Lula, tá, e daí a liderança do Brasil em Paris passa por essas relações bilaterais, passa por esse equacionamento de interesses. Acho que a expectativa é essa, é uma expectativa também de sociedade, e aí é o meu terceiro ponto, a importância da justiça social na agenda americana hoje, a democracia, a questão do movimento dos negros com a justiça climática, a questão das desigualdades, o enfrentamento das desigualdades, isso é um assunto muito rico e muito próximo de nós. Eu acho que tem ali, começou também lá atrás, está na administração Obama, então várias dessas coisas estavam no Brasil, estão no Brasil, nós trabalhamos isso, e eu acho que essa retomada, esse novo momento de diálogo, melhor dizendo, passa por esses caminhos, mas passa por uma ambição também de uma visão de como viremos juntos na unidade de Américas, esse lado do mundo, tá? Não é contra o mundo, mas entender melhor essa capacidade do Brasil de lidar com o mundo. Passa por aí, no meu entendimento. E a questão climática e ambiental é absolutamente central. Como disse a Isabela, a diplomacia toma nota. Essa nota que ela está destacando mostra a existência de um espaço de convergência a ser aproveitado nessas duas vertentes. Muito bem. Isso, para mim, Sérgio, só um último comentário. Eu acho que essa visita dele
pode propiciar uma coisa muito interessante para o Brasil, que é uma coisa que teve um aprendizado, que eu vivi à época lá na administração do presidente Obama, uma educação política sobre os temas globais no Brasil. É importante que as pessoas entendam isso. E o governo Obama teve que fazer isso dentro da Casa Branca, portanto, a questão climática. Sabe, quanto mais você estreitar esse diálogo, mais eu acho que o Brasil vai conseguir, a sociedade brasileira vai se movimentar mais rápido. A gente precisa ser audacioso, mas tem que ser rápido. Não tem muito tempo para comprar mais no mundo, não, e nós perdemos muito tempo em função do último governo. Obrigada, um beijo para vocês. Sérgio, eu queria fazer mais uma última observação. Por favor, Sérgio. O presidente da Fundação, de maneira que posso Tem valer. essa prerrogativa, pode ter essa prerrogativa. A Laura, eu acho que destacou com muita razão este tema da agenda social e o papel da agenda social também como um componente da soft power do Brasil e da sua presença. Aí, naturalmente, eu penso que é preciso também escolher qual é a melhor mesa, não? Como nós escolhemos no governo Fernando Henrique o capítulo Tríplice Saúde Pública, no capítulo de AIDS, com base naquilo que fazíamos internamente, que foi apreciado externamente. Acho que um dos grandes temas é saúde, e no capítulo saúde e vacinação, e a exportação de riscos que as pandemias oferecem. Acho que aí temos nós, como país, condições de ter formulações importantes e interessantes. Muito bem. Olha, eu, na minha ingenuidade irremediável, tinha esquematizado 15 minutos para cada um, tudo direitinho, bonitinho. Evidentemente que esses parâmetros não foram respeitados e saiu tudo muito melhor do que eu havia programado. Eu acho que foi uma discussão extraordinariamente interessante e instrutiva. Digo aqui o que eu aprendi, espero que valha para o conjunto das pessoas. Política externa é um jogo entre vários atores internos e externos. O Itamaraty tem um papel, mas não tem necessariamente a centralidade que teve no passado. As questões não são só questões internas, são as mesmas questões que têm dimensão externa e interna, e a consistência da política externa depende da consistência da política interna, e tem 3 áreas nas quais o Brasil pode, de fato, ser provedor de soluções, pode ser exemplo, e áreas nas quais ele é visto como um ator central. Meio ambiente e clima, né? Democracia, esse é um dos grandes, nós somos, para bem ou para mal, um dos grandes palcos no qual se joga o futuro da democracia no mundo, pela dimensão do Brasil, pelo tamanho do eleitorado brasileiro e pela presença da extrema-direita organizada no país. E também na agenda social, né? O Brasil, para bem ou para mal, é um país que, ao mesmo tempo, tem muitos problemas, se destaca negativamente, retrocedeu, mas já mostrou que tem capacidade criativa de prover soluções internas aplicáveis em outros países similares. Então, esse é o resumo que eu tentei fazer aqui dessa mais de 1h30 de conversa. Serve para mim, espero que sirva para os outros. No mais, é só deixar um beijo, um abraço para vocês, um enorme agradecimento da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Um abraço, Celso. Tchau, Isabela. Laura, que seja a primeira de muitas, viu? Laura, foi um prazer revê-la, Celso e Sérgio. Foi um prazer e uma honra. Muito obrigada. Muito bom. A próxima ao vivo e a cores.